E se eu dissesse que o próximo grande evento climático já está a caminho, e que ele pode trazer tempestades, secas e até mesmo furacões mais intensos do que nunca? Pois é, enquanto muitos acham que os desastres naturais acontecem do nada, a verdade é que a ciência já consegue prever quando e onde esses fenômenos vão atingir com mais força. E a Laninha de 2025 promete ser uma das mais intensas dos últimos anos. Nos últimos meses, especialistas têm observado um padrão preocupante. Os oceanos estão esfriando em regiões estratégicas do Pacífico. Os ventos alísios estão se intensificando, e tudo indica que o mundo entrará em um novo ciclo climático. Mas o que isso significa na prática? Significa que algumas regiões vão enfrentar tempestades devastadoras, enquanto outras podem encarar secas e ondas de frio inesperadas. Isso afeta a economia, o preço dos alimentos, a segurança das cidades e até a forma como você vive o seu dia a dia. A questão não é mais será que Laninha virá, mas sim o quão intensa ela será e quais serão suas consequências. E acredite, os impactos vão muito além do que se imagina. Nos próximos minutos, você vai entender como esse fenômeno pode mudar o rumo do clima global e como ele já influenciou a história da humanidade antes. Então, prepare-se, porque o que está por vir pode ser um divisor de águas para o planeta. O clima do planeta não é uma roleta russa, mas também está longe de ser previsível. O El Niño Oscilação Sul, ENSO, é um dos principais responsáveis por essa dança caótica da atmosfera, alternando entre dois extremos. El Niño, que aquece as águas do Pacífico e desestabiliza o clima global, e Laninha, que faz o oposto, resfriando o oceano e alterando os padrões de vento e chuva. Esse ciclo natural existe há milênios, mas seu impacto tem se intensificado com as mudanças climáticas. Enquanto muitos associam eventos climáticos extremos ao acaso, a verdade é que a ciência já sabe há tempos que esse fenômeno pode prever secas, enchentes e até furacões. Basta saber onde olhar. E a influência do ENSO não se limita a um ou outro continente. Durante um El Niño forte, regiões como a Califórnia podem sofrer tempestades devastadoras, enquanto o Brasil experimenta secas severas e incêndios florestais. Já em anos de Laninha, a Ásia e a Austrália costumam ver chuvas torrenciais, enquanto partes dos Estados Unidos enfrentam frentes frias mais rigorosas. A dinâmica é tão intensa que pode afetar desde a produção de alimentos até o preço do café e do trigo no mercado global. Quem trabalha com investimentos ou logística precisa ficar de olho nisso. Afinal, um simples desvio nas monções asiáticas pode bagunçar cadeias de suprimento do outro lado do mundo. Mas se engana quem pensa que o ENSO age apenas no curto prazo. Seus efeitos podem ser sentidos por anos, moldando paisagens, economias e até decisões políticas. Imagine um agricultor no Nordeste do Brasil. Ele precisa decidir se planta agora ou espera, e a resposta pode estar no comportamento das águas do Pacífico. A ciência já permite prever esses ciclos com certa precisão, mas a questão é: estamos usando essa informação de forma estratégica? Essa compreensão é crucial, especialmente quando olhamos para os impactos históricos que esse fenômeno já causou no mundo. Os efeitos do ENSO não são uma novidade do século XXI. Civilizações antigas já sentiram sua força e, em alguns casos, ruíram por causa dela. O Império Inca, por exemplo, dependia fortemente da agricultura em uma região já árida. Quando um El Niño forte trouxe chuvas inesperadas e inundações catastróficas, colheitas foram destruídas, desencadeando fome e desordem social. Da mesma forma, há registros de que a Revolução Francesa pode ter sido influenciada por eventos climáticos, pois secas severas e colheitas fracassadas elevaram o preço dos alimentos,
acendendo a faísca da insatisfação popular. A história nos mostra que mudanças no clima não são apenas estatísticas. Elas têm o poder de moldar impérios. O impacto do Enso, ao longo da história, também revela algo fascinante. A maneira como a humanidade responde a eventos climáticos pode determinar seu destino. No século XIX, por exemplo, um período prolongado de El Niño trouxe secas avassaladoras para a Índia e a China, resultando em milhões de mortes por fome. Naquela época, as sociedades ainda não tinham os mecanismos de adaptação que temos hoje, como sistemas de irrigação avançados e monitoramento climático. No entanto, mesmo com toda a tecnologia moderna, desastres climáticos ainda podem nos pegar de surpresa. A questão é se estamos preparados para agir rápido o suficiente. E essa não é apenas uma questão do passado. Se um El Niño ou La Niña forte pode influenciar desde impérios antigos até mercados financeiros modernos, imagine os impactos que um evento extremo pode ter agora, em um mundo interconectado. Grandes secas podem esgotar reservatórios, interromper a produção de energia e inflacionar preços. Inundações podem devastar cidades inteiras. E a pergunta que fica é: o próximo Enso será apenas uma turbulência ou um divisor de águas para o planeta? O El Niño de 2023 para 2024 veio como um lembrete brutal de que o clima da Terra está longe de ser estável. As temperaturas dos oceanos bateram recordes, criando um efeito dominó de eventos climáticos extremos. O Pacífico ficou mais quente do que nunca, alterando padrões de chuva e vento ao redor do globo. Isso resultou em secas severas na Amazônia, tempestades intensas na Califórnia e ondas de calor que desafiaram até mesmo os meteorologistas mais experientes. O impacto não foi apenas ambiental. Comunidades inteiras enfrentaram crises hídricas, colheitas falharam e os preços dos alimentos dispararam. Outro efeito devastador do último El Niño foi o branqueamento massivo dos recifes de corais, um fenômeno que ocorre quando a água do mar fica quente demais, estressando os corais e os tornando vulneráveis à morte. Isso não é apenas um problema estético. Os recifes são a base de ecossistemas marinhos inteiros e sustentam a pesca de milhares de comunidades costeiras. Sem eles, cadeias alimentares inteiras colapsam, afetando tanto o meio ambiente quanto a economia. Além disso, um oceano mais quente significa tempestades tropicais mais intensas, como os furacões do Atlântico, que ganharam força inesperada em 2023. Mas talvez o aspecto mais preocupante do último El Niño seja o que ele sinaliza para o futuro. Se as temperaturas oceânicas continuarem subindo e os eventos Enso se tornarem mais extremos, podemos estar entrando em um novo normal climático, onde os padrões antigos não se aplicam mais. Especialistas alertam que, mesmo com o fim do El Niño, os impactos ainda serão sentidos por meses ou até anos. Se o El Niño aquece os oceanos e causa um verdadeiro caos climático, a La Niña faz o oposto, mas isso não significa que seus efeitos sejam menos intensos. Durante esse fenômeno, os ventos alísios se fortalecem, empurrando águas frias das profundezas do Oceano Pacífico para a superfície. Esse resfriamento altera os padrões climáticos globais, trazendo um clima mais úmido para a Ásia e a Austrália, enquanto regiões como a América do Sul e partes dos Estados Unidos podem enfrentar secas prolongadas. Essa oscilação entre extremos é um dos maiores desafios para meteorologistas, que tentam prever seus impactos com cada vez mais precisão. Um dos efeitos mais marcantes da La Niña é a intensificação das chuvas em certas regiões e a escassez extrema em outras.
Enquanto a Indonésia e o norte da Austrália podem sofrer com tempestades severas e inundações, partes da África e do Brasil enfrentam períodos de seca que comprometem a produção agrícola. Isso afeta diretamente a economia. Países exportadores de grãos, como Argentina e Estados Unidos, podem ver safras reduzidas, elevando o preço de produtos essenciais. Já para quem vive em regiões propensas a furacões, a Laninha representa um alerta vermelho, pois o resfriamento do Pacífico pode criar condições ideais para tempestades tropicais violentas no Atlântico. E se você acha que essas mudanças são passageiras, pense novamente. Os efeitos da Laninha podem durar anos e impactar desde a segurança alimentar até a geopolítica global. Imagine um mundo onde a escassez de água leva nações a disputas territoriais ou onde a queda na produção de alimentos gera crises econômicas em cadeia. Não é ficção. É um cenário que cientistas já prevêem caso eventos como este se intensifiquem. Os cientistas estão atentos e os modelos climáticos são claros. Há 74% de chance de que Laninha persista até 2026. Isso significa que o mundo pode entrar em um ciclo prolongado de resfriamento no Pacífico, alteração nos padrões de chuva e um aumento na frequência de furacões no Atlântico. Essa previsão acende um alerta para diversas regiões, já que, enquanto algumas podem esperar um alívio do calor extremo, outras enfrentarão secas e tempestades mais destrutivas. A questão não é se a Laninha virá, mas sim o quão intensa ela será e como o mundo lidará com seus impactos. No Atlântico, os meteorologistas já preveem uma temporada de furacões acima da média, pois a Laninha cria condições perfeitas para a formação de tempestades tropicais. Isso pode significar destruição em áreas vulneráveis como o Caribe Sul dos Estados Unidos e até partes do Brasil, que têm enfrentado ciclones mais frequentes nos últimos anos. Por outro lado, regiões como o oeste dos Estados Unidos e o nordeste do Brasil podem passar por secas mais severas, prejudicando a agricultura e aumentando os riscos de incêndios florestais. As consequências vão além do clima. Com menos água e alimentos disponíveis, preços podem disparar e gerar instabilidade econômica. Mas o mais preocupante é que essa Laninha pode não ser como as anteriores. O planeta já está mais quente devido ao aquecimento global, e isso pode potencializar ainda mais seus efeitos. O que antes era previsível pode se tornar uma série de eventos extremos e inesperados. A relação entre o ENSO e as mudanças climáticas é uma das maiores preocupações dos cientistas hoje. Antes, os eventos de El Niño e Laninha seguiam um padrão mais ou menos previsível, ocorrendo a cada poucos anos. Mas, agora, com o aquecimento global aquecendo os oceanos a um ritmo sem precedentes, o jogo mudou. Eventos ENSO estão se tornando mais extremos e frequentes, trazendo ondas de calor recordes, secas prolongadas e tempestades de força inédita. O planeta já não responde da mesma forma aos ciclos naturais, e isso nos coloca em território desconhecido. Imagine um mundo onde os El Niños são ainda mais intensos e prolongados, com temperaturas oceânicas batendo recordes a cada ciclo. O impacto não seria apenas climático, mas também econômico, político e social. A agricultura sofreria grandes perdas, milhões de pessoas enfrentariam insegurança alimentar e algumas cidades poderiam se tornar inabitáveis devido ao calor extremo ou à escassez de água. O próprio conceito de clima estável pode estar se tornando uma coisa do passado. E se antes os cientistas viam os eventos ENSO como fenômenos naturais isolados, hoje a preocupação é que o aquecimento global esteja bagunçando completamente esse equilíbrio. A pergunta que fica é:
estamos preparados para um mundo onde os eventos ENSO não seguem mais as regras antigas? Governos, empresas e indivíduos precisam se adaptar a essa nova realidade, investindo em infraestrutura resiliente, políticas de mitigação e uma compreensão mais profunda dos padrões climáticos. Afinal, as mudanças não vão desacelerar tão cedo. E se você quer saber o que realmente nos espera, é bom entender desde já como a próxima Laninha pode impactar o planeta nos próximos anos. Agora que você entende o impacto da Laninha e como esse fenômeno pode moldar o futuro do planeta, a pergunta que fica é: estamos realmente preparados para o que vem por aí? O clima não segue mais as mesmas regras, e cada evento ENSO parece mais extremo do que o anterior. A história já mostrou que mudanças climáticas podem afetar civilizações inteiras, mas a diferença é que, desta vez, temos o conhecimento necessário para agir. A questão é se vamos usá-lo a nosso favor ou ignorá-lo até ser tarde demais. Seja no preço dos alimentos, na força dos furacões ou na intensidade das secas, os sinais estão por toda parte. Mas será que os governos e as grandes empresas estão prestando atenção? E você? Já pensou em como essas mudanças podem afetar sua vida diretamente? Será que daqui a poucos anos estaremos olhando para 2025 como o ano em que tudo mudou? A única certeza é que eventos como esse vão continuar acontecendo. A diferença é quem estará preparado para lidar com eles e quem será pego de surpresa. E se você quer continuar aprendendo sobre esses fenômenos e entender como eles moldam o mundo em que vivemos, se inscreva no canal e ative as notificações. Porque essa pode ser apenas a primeira de muitas mudanças que estão vindo. E aqui, você sempre vai estar um passo à frente.